Agraciados, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vamos falar sobre adorar em espírito e em verdade. Qual é esta a verdadeira adoração que Deus está à procura? E como prestar essa adoração que Deus está à procura? Sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus? Vamos ler João 4, 22 até 24. Assim diz a palavra do Senhor. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem do judeu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora vamos entender tudo tintim por tintim. Eu acho que foi ontem, ou antes de ontem, eu vi um vídeo de irmão a explicar como devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele disse assim que, ele citou o versículo 22 que diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. O irmão disse que um dos segredos para adorar, para prestar a verdadeira adoração, é conhecendo. Quando você conhece a Deus, você presta a verdadeira adoração. Mas só que como o irmão fez um short, e o short é um vídeo muito curto, o irmão só faz short, e eu fiquei com aquele gostinho de quero mais entender. Mas infelizmente o irmão só posta short, ele só falou somente isso. Mas graças a Deus, quando eu fui para meditar a palavra de Deus, o Espírito Santo me explicou mais sobre a relação do conhecimento de Deus com a verdadeira adoração. Então, já vou começando o vídeo assim, que o segredo para prestar a adoração de Deus, adoração a Deus. Um dos segredos para prestar a verdadeira adoração a Deus, é conhecer esse Deus. Quando você conhece o teu Deus, quando você conhece Deus, você consegue prestar a verdadeira adoração. Então, vamos entender essa última parte que ele diz que Deus, que a Bíblia diz, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos ainda entender tintim por tintim. Por que Jesus disse é necessário que o adorem em espírito e em verdade? Vamos ainda falar só do espírito. Eu sempre falo nos meus vídeos antigos que quando você vê na Bíblia, espírito em letra minúscula significa o espírito do homem. Mas hoje em dia, principalmente em Bíblias de aplicativo, tem errado muito, tem colocado espírito com letra maiúscula quando não devem, espírito com letra minúscula quando não devem, mas nas Bíblias físicas normalmente esse erro não acontece. Então, o espírito que está a se falar aqui é espírito humano. Espírito humano. Então, em outras palavras, Jesus está falando assim: a primeira coisa para você conseguir prestar a verdadeira adoração a Deus, é no teu espírito. Como assim no teu espírito? Porque a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Dentro de nós é onde habita a presença de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:16 que nós somos o templo de Deus. Então, é dentro de nós
que Deus habita. É dentro de nós que a presença de Deus habita. Antigamente a presença de Deus ficava em templos. Não, agora nós somos o próprio templo onde carregamos a presença de Deus. Então, o primeiro requisito para prestar a verdadeira adoração a Deus é ter o Espírito Santo dentro de você. O primeiro requisito. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito com Ele. Ou seja, você só você só consegue se misturar com algo e se tornar só um se vocês forem da mesma matéria. Então, espírito com espírito, quando se juntam, se tornam só um. É tipo misturar água com água. Quando você mistura água com água, se torna só uma coisa. Mas se você pegar água com óleo, haverá diferença. Então, o Espírito Santo não pode se misturar com a nossa carne, porque a carne é diferente do Espírito. Mas, quando o Espírito Santo pega o nosso Espírito e se une também com o Espírito de Deus, então se tornamos só um. Então, o primeiro requisito para dar a verdadeira adoração a Deus é ter o Espírito Santo. Agora, vamos tocar em verdade. Que o adore em espírito e em verdade. Ou seja, eu já disse, o Espírito é o local. Porque Deus agora habita em ti. Agora, em verdade. O que é em verdade? Vamos ler a palavra de Deus. Tem uma parte da Bíblia, mas eu vou ler mesmo. Tem uma parte da Bíblia onde fala aqui, porque o Espírito é a verdade. Eu coloquei aqui, mas eu não sei como é que sumiu. Eu vou procurar aqui, porque o Espírito é a verdade. Assim diz a palavra do Senhor, 1 de João 5, 5:6. Sim, vou ler todo ele. Este é aquele, embora que uma boa parte não nos interessa, né, aqui, mas eu vou ler tudo. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho. Preste atenção nessa parte que eu vou ler a última parte. Porque o Espírito é a verdade. Ou seja, aqui nessa última parte está falando assim, o Espírito é a verdade é o Espírito. Oh, imagina, tá bom, se nós já somos o templo, já carregamos a presença de Deus, já carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Então, eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim e vou adorar mais em Espírito se eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim. Ok. Esse Espírito, vamos voltando lá em João 4, esse Espírito que a Bíblia está se falar, esse em verdade que João 4 está a falar, está a se referir ao conhecimento. Sim, está a se referir ao conhecimento. Por quê? Porque, como aqui em 1 de João 5, você está a falar Espírito é a verdade. E essa verdade que está a se referir é o conhecimento. Ou seja, se você tem a verdade, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você também tem a verdade. Porque o conhecimento é Deus. O conhecimento é de Deus, o conhecimento está com Deus, o conhecimento é Deus. Vamos ler Vamos ler João 8:32. João 8:32 diz assim a palavra do Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, preste atenção. E conhecereis. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que estás a entender? O que entendeste aqui? Está dizendo assim, a Bíblia falou assim que devemos adorar o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque você precisa conhecer a verdade.
Irmão, espero que você esteja a me entender, irmã. Espero que você esteja a me entender. Está a dizer assim, que você precisa conhecer a verdade para poder dar uma adoração completa. Quer dizer, além de ter o Espírito Santo dentro de ti, né, que é espírito, você precisa conhecer esse espírito. Você precisa conhecer Deus, porque Deus é espírito. Aleluia! Você precisa conhecer Deus para que você possa prestar atenção, prestar adoração completa. Vamos continuar. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Imagina! Vou conhecer a verdade e a verdade vai me libertar. Tudo bem, já entendi que para prestar a verdadeira adoração a Deus é em espírito, ter o espírito dele, porque o local onde a presença de Deus vai habitar é no nosso espírito, e depois tenho que conhecer a verdade. Tudo bem. Agora, para que é preciso conhecer a verdade então? Por quê? Porque a verdade vai te libertar. Vai te libertar do quê? A verdade vai te libertar do quê? Vai te libertar do pecado. Ainda nesse João 8:32, eu não vou ler todo por causa do tempo, mas eu vou dar um resumo do que o contexto aqui está a se referir. Então, mais abaixo, no verso 33, eles falaram: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, Jesus está falando aqui que essa verdade que você vai conhecer vai te libertar do pecado, vai te fazer livre do pecado. Imagina, o que isso tem a ver? Ok, sabe o que isso tem a ver? É assim, quando você adora em verdade, o que está a significar? Que você conhece a Deus. E o conhecimento te liberta do pecado. Por quê? Porque você não pode prestar uma adoração a Deus com pecado. Ninguém presta adoração a Deus com pecado. Deus não recebe adoração de uma pessoa com pecado. Deus não recebe adoração de uma pessoa com pecado. Esta é a importância de conhecer a verdade. Por quê? Porque a verdade vai te libertar do pecado. Aleluia! A verdade vai te libertar do pecado. Vamos ler Romanos 12. Vamos ler Romanos 12:1. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 12:1. Eu vou ler na linguagem de hoje. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ler numa outra versão, uma versão mais conhecida. Eu vou ler na Almeida Revista Corrigida. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, eu pesquisei em grego. Racional significa lógico. Então, lógico está a se referir a algo. O significado de lógico é razão, raciocínio e espírito. Espírito significa algo íntimo. Ou seja, é um culto. Esse é um culto espiritual que você está a oferecer. Em outras versões também falam, essa é a verdadeira adoração. Outras versões falam assim. Então, onde é que eu quero chegar? Aqui em Romanos,
Em Romanos 12, 1, está a falar que nós devemos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. Está a se referir? O que é que isso está a falar? Vamos ler Levíticos 1. Vamos passar bem rápido em Levítico 1. Vamos ler do capítulo 2. Aqui está a falar de como a pessoa deveria apresentar a sua oferta diante de Deus. Os requisitos de como deveria ser a oferta apresentada diante de Deus para purificar os pecados. Então, vou ler o verso 2. Eu vou ler na linguagem de hoje, né? Não, posso ler na Almeida, não tem problema. Levítico 1, versículo 2. Fala aos filhos de Israel. Diz-lhes, quando algum de vocês oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha. Macho sem mancha, à porta da tenda da congregação. Vou pular no versículo... Não, vou pular no versículo 9. 9, onde está o 9? Porém, a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Outras versões falam de cheiro agradável ao Senhor. Então, aqui está a dizer que 2 requisitos no Antigo Testamento de como deveria ser a oferta apresentada para a purificação dos pecados, que se ler o versículo 4 também diz que ali ele porá a mão na cabeça do animal a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados. Então aqui está a dizer que para oferecer um animal, para ter o perdão dos pecados, o animal precisa ser sem defeito, sem mancha. É isso que Romanos 12 está nos pedindo. Sem defeito, sem mancha. E mais abaixo diz que essa oferta subirá com cheiro agradável ao Senhor. Então é a mesma coisa que Romanos está nos falando, que nós devemos apresentar o nosso corpo a Deus. Sem mancha, sem defeito. E essa oferta vai subir como um cheiro agradável ao Senhor. Mas como é que vamos conseguir apresentar uma oferta assim? Como é que vamos conseguir? Então, nós conseguimos apresentar uma oferta assim quando nós matamos a nossa carne. Sim. O que é que vais matar? Hoje já não matamos mais animais, não. Hoje você mata você mesmo. Sério, Gina? Eu mato a mim mesma. Sim, você mata a você mesmo como sacrifício a Deus. Como é que você vai fazer isso? Eu vou ler Romanos 8, 13. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 8, 13. Eu vou ler na linguagem que eu estou acostumada a ler. Vou ler na linguagem Almeida. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Não, é melhor a linguagem de hoje. Né? A linguagem de hoje diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus, aqui é que entra o conhecimento. Ou seja, pelo Espírito de Deus, você consegue matar a tua carne. Ou seja, quando o Espírito Santo te dá conhecimento, quando o Espírito Santo te faz conhecer a verdade,
que é o conhecimento de Deus. Quando o Espírito Santo te faz conhecer a verdade, automaticamente essa verdade é o poder para te libertar do pecado. Por isso é que, para você prestar uma boa adoração, você precisa ter em teu espírito o Espírito Santo, e depois você precisa conhecer, porque o conhecimento dado pelo Espírito Santo vai fazer com que você mate as obras da carne. É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso é que a Bíblia diz em Oséias 6:3, a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Em outras palavras, está a dizer que você precisa conhecer o Senhor todos os dias da tua vida. Todos os dias é algo que você não pode parar, porque esse conhecimento é que vai te fazer todos os dias ser uma pessoa santa. Ser uma pessoa santa, santificada diante de Deus. Eu vou ler Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mais abaixo, no versículo 6, ele disse: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e quero conhecimento, presta atenção, e quero conhecimento de Deus mais do que holocausto. Isto mostra a importância de conhecer a Deus. Em outras versões falam: eu quero obediência e não sacrifícios. Por quê? Porque quem conhece a Deus obedece a Deus. Porque é impossível você obedecer a Deus se você não lhe conhece. E é impossível você obedecer a Deus e não lhe conhecer mais. Aleluia! Por isso é que em Lucas está nos falando assim, que quem quiser ser discípulo de Deus precisa tomar a sua cruz diariamente. Todos os dias você precisa matar a tua carne. Todos os dias você precisa matar a tua carne. E como é que... Imagina, como é que eu vou conhecer, como é que eu faço para conhecer a Deus e poder prestar a verdadeira adoração? Sim, como é que eu faço para conhecer a verdade? Como é que eu faço? Já que falaste que a verdade é o conhecimento de Deus, como é que eu faço para conhecer a Deus? Sim, a Bíblia ensina como você pode conhecer a Deus. Então, a Bíblia está falando assim que aquele que me ama, em João 14:21, a Bíblia está a dizer: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Eu vou ler na linguagem de hoje, eu gostei muito de como está na linguagem de hoje. Diz assim: aquele que me ama, não, linguagem de hoje diz assim: a pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei. A última parte, preste atenção. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Jesus está falando assim: se você me amar, se você obedecer os meus mandamentos, eu vou te dar conhecimento. Aleluia! E sabe, quando Deus te dá conhecimento dele, quando Deus te fazer conhecer mais dele, você vai conseguir mais lhe obedecer ainda. Porque o conhecimento de Deus é que te faz vencer o pecado. A verdade, que é o conhecimento de Deus, te faz vencer o pecado. Então, quando você obedece a Deus, você terá conhecimento dele. Cada vez que você obedece, cada vez que você toma a tua cruz a cada dia, você vai conhecer mais de Deus, você vai conhecer mais de Deus, você vai lhe obedecer mais e você vai prestar aquela adoração verdadeira. Então, o segredo para adorar a Deus em verdade é viver uma vida de obediência. Então, você tem o Espírito de Deus, né, em ti. Você agora é o local onde habita a presença de Deus. O que é que Deus espera de ti? Que você obedeça esse Espírito Santo. Deus quer que você obedeça esse Espírito Santo. Sim,
Deus quer que você lhe obedeça, seja guiado pelo Espírito. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre como ouvir a voz do Espírito Santo. Vou deixar aqui na tela. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Tem mais outro vídeo que eu falo da outra forma, que é a forma principal que o Espírito Santo dirige os seus filhos. Também vou colocar aqui na tela. Então, seja guiado pelo Espírito e você vai sempre oferecer aquela adoração verdadeira. Ou seja, a tua vida inteira, desde manhã até a noite, desde o dia 1 até o dia 366, você vai viver uma vida de adoração contínua. Adoração contínua. Então, estou para terminar. João 1:12 diz assim que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser filho de Deus. Esse poder que a Bíblia está a falar é o Espírito Santo. O Espírito Santo te dá poder para vencer o pecado. O Espírito Santo te dá poder para vencer o pecado. Então esse poder que Deus te deu, que Deus dá aos que creem nele, é o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo dá esse poder? Através do conhecimento de Deus que ele coloca em ti. Porque o Espírito Santo, quando vem em ti, na tua vida, ele tem a capacidade de te fazer conhecer mais de Deus. E é impossível uma pessoa conhecer mais de Deus e não querer obedecê-lo. É impossível, eu digo, é impossível. Romanos 8:14 diz assim: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. O que é ser guiado pelo Espírito? Ser guiado pelo Espírito é obedecer a Deus. Por quê? Porque é necessário ser guiado pelo Espírito para poder obedecer a Deus. Por quê? Porque quando você obedece a Deus, Deus te dá mais conhecimento. Porque eu acabei de falar que aquele que me ama, eu acabei de falar que a Bíblia diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E Jesus disse que ele e o Pai lhe revelarão. Que ele se revelará àqueles que guardam os seus mandamentos. Ele se revelará àqueles que lhe obedecem. Então, cada vez que você obedece ao Espírito Santo, que é o mesmo, se você obedecer ao Espírito Santo, é a mesma coisa que como se tivesse a obedecer a Deus, como se tivesse a obedecer a Jesus, como se tivesse a obedecer ao Deus Pai. É a mesma coisa, porque eles são um só. 3 em 1. Então, quando você é guiado pelo Espírito Santo, você obedece a Deus. E quando você obedece a Deus, é inevitável Deus não te dar mais do conhecimento dele. É inevitável Deus, Espírito Santo, não derramar mais do conhecimento de Deus em ti. É inevitável. Então, resumindo tudo que eu falei, adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito por quê? Porque esse espírito é espírito humano. Estou a falar, esse espírito que se refere é espírito humano. Porque é no espírito humano onde está a presença de Deus. Deus coloca a presença dele, o espírito dele no teu espírito. No teu espírito. Porque do mesmo jeito que a Bíblia diz que o homem e a mulher se unirão e se tornarão só uma carne. Quer dizer, carne com carne, quando se unem, se tornam só um. Então, o teu espírito com o Espírito de Deus, quando se unem, também se tornam só um. Então, é no teu espírito onde Deus coloca o espírito dele. É no teu espírito onde está. Então, o local onde você vai adorar Deus é no teu espírito, dentro de ti. E depois, é necessário que você obedeça a esse espírito. Para quê? Para que esse espírito possa te fazer conhecer a verdade. Por quê? Porque a Bíblia diz, no mesmo João 4, a Bíblia diz que é necessário que nós adoremos aquele que nós conhecemos. Vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos aquele que nós conhecemos. Então, quando você conhece a Deus, você consegue prestar a verdadeira adoração. Esta é a questão que Jesus disse que nós devemos conhecer a verdade, porque a verdade liberta do pecado. Por quê? Porque se você não conhecer a verdade, você não vai conseguir viver uma vida livre do pecado. E só oferece uma verdadeira adoração quem conhece a verdade. Porque quem conhece a verdade
é livre do pecado e aparece diante de Deus santo e agradável. E aparece diante de Deus santo e agradável. E aparece diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. É assim, por quê? Porque ele está a matar sempre a carne dele. Ele está a matar sempre a carne dele, porque o sacrifício vivo que você oferece é o teu corpo. É o teu corpo que você mata. É o teu corpo que você mata. Por isso é que Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. O teu corpo, você tem que crucificar esse corpo todos os dias. Esse é o sacrifício que você vai dar. O teu corpo é a tua carne, que você vai ter que crucificar todos os dias. Cada dia que passa, você vai ter que fazer menos a vontade da tua carne e a vontade de Deus, a vontade do teu espírito, que a vontade do teu espírito, porque é no teu espírito onde Deus coloca a vontade dele. A cada dia, todos os dias, você precisa matar a tua carne. Se você fizer isso, você estará a prestar uma adoração verdadeira a Deus. Então, eu espero que essa palavra possa abençoar a tua vida. E eu peço, Senhor, a todos aqueles que ouviram essa palavra, Senhor, vivifica essa palavra no coração de todo aquele que ouviu, no nome de Jesus. Amém.